porque os negros escravizaram os próprios negros e blá, blá, blá. O Holocausto não foi bem isso que a galera tá contando aí, não. Morreu muito judeu, mas você viu quantos alemães morreram na Primeira e na Segunda Guerra? Sejam bem-vindos ao canal Odisseia 21, eu sou o Matheus Silva e hoje nós vamos falar sobre revisionismo histórico. Você deve ter ouvido com certa frequência frases como as que eu disse no início do vídeo, né? E é justamente por isso que a gente vai conversar um pouco sobre revisionismo histórico. E eu vou te mostrar, com conhecimentos básicos sobre teoria da história, como essas frases são equivocadas. E antes que você diga que eu vou falar mal do revisionismo e que ele não tem um lado bom, vou dar um exemplo bom para você de revisionismo. Recentemente, eles descobriram o primeiro diário de um negro escrito por um negro na época da escravidão. Eu fiquei pensando, como é que deve ser esse diário, né? O que será que ele escreveu? Querido diário, hoje eu dei uma mudada no meu mindset. Na próxima vez que o navio negreiro atracar no litoral, eu acho que eu vou me voluntariar para ir pro Brasil. Sei lá, eu tô cansado de África. Deu. Meu negócio mesmo é trabalhar até morrer sem ganhar nada por isso. Tem um novo trend surgindo aí, escravidão, e tá bombando. Acho que agora é a hora ideal de investir nisso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender alguns conceitos básicos sobre a ciência histórica para poder falar de revisionismo histórico. Eu vou falar nesse vídeo sobre um conceito chamado viés de confirmação. E eu expliquei ele no vídeo anterior sobre as fake news. Então, se você não viu, dê pausa nesse vídeo, clica no link que vai aparecer em algum lugar da tela, vai lá, assiste o vídeo sobre as fake news e volta. Em primeiro lugar, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o de ciência histórica. Para que a história fosse considerada ciência, ela teve que cumprir dois pré-requisitos. O primeiro é ter um método, isso é, uma sequência de passos, lógica, para se descobrir algo, entender algo, adquirir conhecimento para se chegar a uma conclusão que seja seguro e verificável. E o segundo pré-requisito é ter um objeto de estudo, que no caso da história é o homem inserido no tempo, né? Dito isso, nós temos que ter em mente que o historiador, ele não é qualquer cara aleatório que vai olhar para o passado de qualquer forma, não. O historiador, ele é um cientista que vai olhar para o passado de forma sistêmica, isso é, procurando evidências que embasem as suas conclusões. São justamente as evidências que dão segurança para as conclusões. E a questão da verificabilidade é justamente aquilo que embasa o revisionismo. Porque para ser científico, tem que poder ser verificado por outros cientistas. Quer ver um exemplo disso muito legal? Vamos lá na física. Eu tenho certeza que no seu primeiro ano e tal, que você estava estudando física, o seu professor, ele te ensinou o modelo gravitacional de Newton. Aquela coisa toda muito legal, a gente fica empolgado, nossa. E aí lá pelo seu terceiro ano, quando você estava estudando física moderna, o seu professor ele trouxe um outro modelo da gravidade, que era o modelo de Einstein. Esse foi um exemplo de revisionismo histórico. O modelo de Newton ele foi atualizado pelo de Einstein justamente porque os físicos ficavam verificando, à medida que os fenômenos iam aparecendo, se o modelo de Newton explicava. E aí chegou no momento que apareceu um fenômeno e o modelo de Newton não explicou. Isso funciona em toda a ciência dessa forma, inclusive na história. Agora a gente tem que tecer uma outra reflexão. O historiador é o profissional que estuda o homem inserido em outras sociedades ao longo do tempo. Mas ele, enquanto ser humano e dentro do tempo, né, como a física nos diz, também é influenciado por uma sociedade, ou seja, o historiador ele está inserido num meio social em uma determinada época. Então ele vai sofrer influência do meio? Vai. Ele vai sofrer influência do contexto social em que ele vive? Vai. Como disse sabiamente Mark Bloch, né, um sensacional historiador, que inclusive foi uma referência para esse roteiro, e Hegel também disse na filosofia de forma genial, o homem é fruto de seu tempo. E o historiador, ele não foge a essa regra, ele também é influenciado pelo tempo em que ele vive. E é aqui que começa o problema do revisionismo histórico. Se a gente for parar para pensar, qual que é o contexto social atual? O mundo passa por um momento de polarização política muito extremo. E de forma global. Eu não estou falando aqui só de Brasil, eu estou falando dos Estados Unidos, de Europa. O mundo está vivendo esse momento de polarização política. E sendo o historiador um ser humano que vive nessa sociedade e nesse tempo, ele vai ser influenciado por esse momento. E aí, o historiador vai e abraça uma ideologia política como resultado da influência social no meio sobre ele.
ele adota uma ideologia política, mesmo que de forma branda, né? E em casos mais graves, ele adota uma ideologia política como se fosse a base de tudo. E aí, o historiador, munido com essa ideologia política, ele vai olhar para o passado. É aqui que entra o conceito de viés de confirmação. Olhando para o passado, ele vai ver fontes históricas, ele vai ver textos, ele vai ver indícios do que aconteceu. Só que se ele faz isso com um viés político ideológico pré-estabelecido, ele vai tender a negar tudo aquilo que vá contra as crenças dele e só absorver aquilo que confirma o discurso. Em um quadro mais agudo, ele pode construir o discurso sem evidência nenhuma, sem prova nenhuma. E aí o parâmetro se perdeu. Todo discurso é válido, mas vai ser considerado pela ciência? Não. Vai ser considerado pela história? Não. Porque não é verificável nem seguro. Não tem evidências e nem tem como ser verificado. Ele só está falando. E nesse ponto em que o discurso ele é sustentado por nada, ele é baseado em nada, ele apenas corresponde à visão ideológica do historiador, o parâmetro se perdeu. Ou como disse Nietzsche, não existe mais fato, tudo é interpretação. E não é bem assim, nem na vida, nem na história. O discurso, para ser histórico e científico, precisa ser baseado em evidências, ser verificável e seguro, como eu expliquei para vocês. E é justamente aqui que entram as afirmações feitas no início desse vídeo. Aquelas afirmações seriam válidas se nós tivéssemos descoberto novas fontes históricas, novas provas e fatos históricos que contrariem a visão que nós temos sobre esses fenômenos. Mas pelo contrário, o consenso dos historiadores que se baseiam nas fontes históricas ainda é de que a escravidão foi real, dura e cruel. Ainda é de que o Holocausto foi real, duro e cruel. Então, peraí, poxa, se a história tem evidências de que tudo isso foi real, foi cruel, foi muito difícil e aconteceu como a gente entende, por que tem um cara dizendo que não foi bem assim? Por que será que alguém está fazendo essas afirmações se não existem evidências, provas históricas, se nada mudou do ponto de vista científico? Obviamente, essas afirmações são de cunho político, fruto do momento atual de polarização política. Hoje nós batemos um papo muito legal sobre a história, a ciência histórica, o que é ciência, falando sobre revisionismo e como o viés de confirmação pode impactar nele, né? Se você gostou desse vídeo, da forma como eu trouxe o conteúdo, se achou que encaixou legal, que ficou compreensível, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, manda para todo mundo, manda para a família, manda para as pessoas que você conhece que adoram uma teoria da conspiração. Eu sei, elas vão me odiar, mas é pelo bem do conhecimento. Esse foi o Odisseia 21. Vou falar mais pausado. Esse foi o Esse foi o Odisseia 21 sobre revisionismo histórico.